Fala pessoal, tudo bem? Matheus, da Animalitec. Bom, se você trabalha com drone de pulverização, com mapeamento e precisa estar identificando as plantas daninhas para fazer uma operação aí de catação, né, de aplicação localizada, bom, fica nesse vídeo que eu vou estar passando para vocês como que a gente consegue pegar uma imagem de drone e fazer esse processo aqui, olha, de estar identificando as nossas plantas daninhas. Aqui a gente está trabalhando com uma cultura da cana-de-açúcar, tá? E a principal planta daninha que a gente tem aqui é mamona. Então olha aqui o nosso modelinho, né? Então a gente vê as mamonas aqui e a classificação delas. Olha que interessante que ficou esse processo, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender na videoaula de hoje. Então vamos lá, mas antes de começar, gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, e se esse conteúdo que a gente faz te ajuda de alguma forma, para você estar ajudando a gente, né? Se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando aí com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Que a gente está começando o canal agora, e isso vai estar ajudando bastante a gente nesse processo. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou excluir tudo isso, tá? Esses arquivos que eu já fiz aqui, e a gente vai começar do zero, e eu vou estar passando primeiro como que a gente faz essa identificação, né? Como que a gente vai mostrar para o software, para o computador, o que ele precisa identificar. Primeiro, a gente consegue identificar visualmente, né, o que é uma planta daninha e o que não é. Então, eu vejo que aqui a gente tem a mamona e aqui a cultura da cana-de-açúcar. Mas como que a gente vai transformar essa informação para o computador conseguir reconhecer? A gente vai trabalhar com um aspecto que chama assinatura espectral. O que é essa assinatura espectral, né, dos objetos que a gente vai estar utilizando para fazer essa classificação do que é planta daninha e o que é cana-de-açúcar? A assinatura espectral é basicamente um conceito, né, no qual cada objeto vai possuir uma característica intrínseca, e essa característica que é intrínseca desse objeto vai fazer com que ela reflita mais ou menos determinada faixa de onda. Então, por exemplo, a minha cana-de-açúcar vai possuir uma assinatura espectral diferente da minha planta daninha. Tá? E a partir desses valores, desses dados, eu vou fornecer para o meu computador, né, para o software, e ele vai conseguir fazer essa classificação do que é a planta daninha e o que não é. E como que a gente consegue ver qual que é o valor de refletância de cada pixel nessa minha imagem aqui num raster? Então a gente vai ter, eu vou fechar aqui, olha, eu vou clicar em cima do meu raster e a gente vai vir aqui nessa opção de identificar feições. É só a gente clicar nela e a gente consegue clicar em cada pixel, né, nessa imagem e vai me retornar o valor de refletância. Como essa é uma imagem RGB, a gente tem a refletância do vermelho, a refletância do verde e a refletância do azul. Tá? Então eu vou clicar aqui em um pixel e ele já me dá esses valores. Tá? Esses valores aqui são os valores de refletância e vão aí de 0 a 255. Então a gente tem a refletância da banda 1, a refletância da banda 2 e da banda 3, tá? Lembrando que a banda 1 é a vermelha, a 2 a verde e a 3 a azul, tá? Então a partir desses valores, a gente vai encontrar um padrão e depois vai mostrar para o computador esse padrão e daí ele vai fazer a classificação da nossa imagem, tá? Porque se eu clico na minha cana de açúcar, eu vou ver que tem um padrão de valores, né, de qual ele reflete essas ondas. E se eu clicar nas minhas plantas daninhas, ele vai ter outro padrão, tá? Então eu descobrindo esse padrão, ou seja, qual que é o valor de refletância da minha planta daninha e o valor de refletância da minha cultura da cana-de-açúcar, eu consigo falar para o computador me mostrar somente, né, os objetos que possuem determinada refletância, tá? E como que a gente vai fazer isso? Inicialmente é complicado, né, eu trabalhar com três bandas, né, eu encontrar um padrão olhando três valores. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente consegue calcular o índice. Pode ser o índice Glee, pode ser o índice Vari, e esse índice vai transformar esses três valores em um valor só, então vai ficar mais fácil de eu tentar encontrar um padrão. E além disso, ele vai ressaltar o verde, tá? Então vai ficar mais fácil para a gente estar fazendo essa identificação. E como que a gente faz esse cálculo do índice Glee? A gente poderia vir aqui, né, em raster, calculadora raster, e colocar aqui a fórmula do índice Glee, né, trabalhando nessas bandas. Só que tem uma forma mais fácil, tá? Meio automatizada de fazer isso, instalando um plugin do Leandro França, tá? Então a gente vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui a gente vai procurar por LF Tools, esse plugin aqui, tá? É só vocês fazerem a instalação dele. Vai aparecer aqui em processamento, caixa de ferramentas, e a gente vai ter aqui, ó, LF Tools. Então a gente vai procurar por raster e aritmética de bandas. Então a gente vai clicar aqui em cima e aqui, olha, tem as fórmulas, tá? Ele já vem setado com a fórmula do índice Glee, que é essa fórmula aqui, tá bom? E aqui do lado a gente tem outras fórmulas. Então, se eu quiser calcular o do var, eu posso copiar isso e colar aqui, tá? Então, a gente pode fazer esses trabalhos. Aqui, como a gente tem mamona, vai ficar melhor com o índice var, tá? Lembrando que a gente tem um curso de agricultura de precisão completa, né? De identificação de plantas daninhas, falha de plantio,
identificação do solo exposto, a parte de mapa de fertilidade, crigagem, interpolação. É um curso bem completo, tá? Em agricultura de precisão. Se você interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas aqui vai ficar melhor a gente utilizar o índice VARI, tá? Então eu vou colocar aqui e dar um executar. Pronto, ele já finalizou, né, aqui o nosso índice VARI, e olha como que ficou mais fácil agora. Então, só a partir desse índice, a gente já consegue visualizar de uma forma mais fácil o que é a planta daninha e o que não é. Por quê? Lembra que eu falei que esse índice, né, transformou aqueles 3 valores em um valor só? Então, se eu clicar aqui, olha, clicar em qualquer parte do pixel, a gente tem agora banda 1, 0,018. Então, vai ficar muito mais fácil encontrar um padrão. E além disso, lembra que eu falei que esse índice ressalta o verde? Né? Então, as partes mais verdes aqui da minha cana-de-açúcar, que reflete mais, são as minhas plantas daninhas, por conta de uma característica intrínseca, de parede celular e tudo mais. Então, olha como ele ressaltou essa parte da minha planta daninha. E o que a gente pode fazer agora? Eu vou fechar aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar nessa opção de identificar feições, igual a gente viu. E a gente vai ver, agora a gente pode analisar, ver se a gente encontra um padrão, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai clicando, né, em cima dos objetos, por exemplo, aqui é a cana-de-açúcar. Então, qual que é o valor da cana-de-açúcar? Aqui deu 0,07. Vamos ver aqui do lado. 0,03. Aqui um pouquinho do lado. 0,04. Agora vamos ver qual que é o valor de uma planta daninha. 0,39, ou seja, a gente vê que é um valor superior aos valores de refletância aqui da minha cana-de-açúcar. Então, se a gente for fazendo isso para vários lugares, a gente vai descobrir um padrão. Então, por exemplo, eu já dei uma olhada aqui e vi que os valores de plantas daninhas, né, na média, é acima de 0,14. Daí eu vou falar assim para o computador, olha, todo lugar no qual a refletância desse pixel for maior que 0,14, me classifique isso como planta daninha, e o que for inferior me classifique como cana-de-açúcar. Então, eu já consigo fazer essa binarização da nossa imagem, tá? Uma ferramenta super legal para a gente identificar esses valores, tá? De refletância, essa ferramenta aqui. A gente tem essa de identificar feições, é legal, a gente consegue ver aqui, mas uma visualmente é melhor, a gente pode vir aqui, ó, em complementos, gerenciar e instalar complementos. Vocês vão instalar esse plugin aqui, ó, de Value Tool, tá? Depois de instalado, vai aparecer esse botãozinho aqui, é semelhante a esse, mas esse daqui a gente consegue ver de uma forma mais visual. Então, a gente vai clicar em cima dele. Às vezes vai estar aqui no table, é só colocar aqui em gráfico, tá? E assim que a gente coloca o mouse em cima de qualquer ponto, ele já vai me dar um gráfico, tá? Ele está me dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele está pegando essa camada de baixo. Então, eu vou desabilitar aqui, olha. Vou desabilitar e selecionar só aqui. Então agora, olha, qualquer ponto, né, que eu arrasto meu mouse em cima da minha imagem, ele vai me dar qualquer refletância desse ponto. Então olha aqui, eu estou passando, olha, vamos ver se a gente encontra o padrão. Quando eu passar em cima de uma planta daninha, olha como que esse pontinho azul vai subir. Olha, tá vendo como ele subiu? Eu vou sair, ó, desceu. Então, tem um padrão, olha, eu vou passar em cima de outra planta daninha, olha, subiu de novo, daí depois desceu. Olha aqui, subiu, desceu. Então, isso que se refere, né, essa questão de refletância. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer, né, essa segmentação supervisionada. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estar utilizando para fazer todo esse processo. Então, eu vou fechar aqui, olha. Eu fiz uma ferramenta no nosso curso de agricultura de precisão, eu vou utilizar ela aqui. Então, vem em processamento, caixa de ferramentas. No nosso curso, eu ensino todo o passo, né, que a gente consegue fazer de binarização, de classificação dessa imagem, de segmentação supervisionada, tá? Mas eu já fiz aqui um modelinho, tá? Modelos, tem aqui tanto daninhas e falhas de plantio. Eu vou utilizar aqui de daninhas. Eu vou colocar aqui, ó, índice calculado, que é esse índice que a gente fez. Então, isso daqui é a única coisa que a gente precisa para estar classificando, né, essa nossa imagem. E eu vou dar um executar. Ele vai rodar esse processo aqui relativamente rápido, tá? Ele vai demorar aqui, acho que mais ou menos um minutinho, alguma coisa assim. Pronto, ele acabou de finalizar aqui o modelinho que a gente fez. E a gente tem aqui agora a classificação da nossa imagem, tá? Então, eu vou desabilitar aqui o índice, eu vou habilitar o raster e eu vou, vamos colocar isso daqui para a gente dar uma olhada. Vou vir em propriedades, simbologias, eu vou colocar preenchimento transparente e a cor do traço verde para facilitar a nossa visualização. Vou colocar aqui em aplicar, vou utilizar essa ferramenta aqui, né, para a gente ver antes e depois. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Vamos ver como que ele classificou esse nosso modelo. Então, olha, primeira plantaninha que ele pegou bem, tá vendo? Olha, aqui embaixo também. Ele não é um modelo 100%, tá? Porque a gente está utilizando uma imagem RGB. Para ficar mais preciso esse nosso modelo, a gente teria que utilizar
uma imagem aí, com multiespectral, com infravermelho, com NDVI e tudo mais, e iria facilitar essa identificação. Porque a imagem RGB é muito sensível à questão de sombra, iluminação, e já quando a gente trabalha com sensor multiespectral, a gente dá uma corrigida nessas questões, tá? Mas com sensor RGB a gente já consegue ter uma boa resposta, tá? Nesse modelo. Então, olha que legal a classificação que ficou. Então, vamos pegar aqui, olha, classificou certinho as nossas mamonas, tá bom? Tem lugar que ele não pegou, por exemplo, aqui, olha. Mas daí, o que que eu iria fazer? A gente iria pegar essa imagem, gerar um buffer de aplicação. Então, eu iria pegar essas regiões aqui em volta, tá? Então, vamos ver aqui mais para baixo. Vamos ver aqui, ó. Pegou essa minha mamoninha aqui também, olha que legal que ficou. Então, a gente tem basicamente essa classificação, tá? Então, o conceito, para estar identificando essas plantas daninhas, é basicamente essa parte aí de binarização da nossa imagem. É a gente encontrar um valor de refletância de corte, no qual acima disso a gente vai falar que é a planta daninha, e abaixo disso a gente vai falar que é a cana-de-açúcar. Então, a gente consegue fazer isso para todos os aspectos. A gente vai utilizar desse conceito, seja para identificar falha de plantio, solo exposto, enfim. Esse conceito de segmentação supervisionada é super interessante, tá? Para quem trabalha com agricultura de precisão. Então, olha, aqui a plantaninha aqui fora, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa maneira. Tá bom, gente? Se você se interessou, se você quer saber um pouco mais como que a gente constrói esse modelinho aqui automático de daninha, de falha de plantio, tem de solo exposto, tá? No nosso curso eu ensino no começo, né, a princípio, como que a gente faz sem rodar, né, esse modelinho, utilizando todas as ferramentas aqui no QGIS, e depois a gente passa por um processo de automatização e a gente coloca aqui nessa caixinha. Tá bom? Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui na descrição, meu número do WhatsApp, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversando sobre isso. Beleza, gente? Valeu, abraço!